por pessoas entre os quais 3 prêmios Nobel aqui, se bem que hoje ser prêmio Nobel. Olha lá essas grandes coisas, né? Prêmio Nobel de Química de 95, quem foi? Prêmio Nobel da Paz. Mário Molina inventou o quê? Que o CFC destruía o CO2. Prêmio Nobel da Paz, 2007, quem foi? Al Gore. Como é que dão um prêmio Nobel ao maior terrorista climático que já surgiu no Brasil? Tá parado aí. Não sei. O fato é que Beck reuniu essas medidas que mostram que a concentração de CO2 ultrapassou esse limite, particularmente nos períodos quentes. E aqui eu preservei a década de 34, tá? Um pouquinho mais, a década de 30 e um pedaço de 40, quando vocês viram que as temperaturas estavam altas, e vocês percebem que as concentrações ultrapassaram 500 ppm facilmente. E essas medidas por métodos químicos têm uma precisão de 3%. Então não é dizer que isso está totalmente errado. E calendário, sabia? Se você quiser, eu tenho o tape original na minha bolsa, que está naquele quarto que você não vai dormir lá. Eu tenho o tape original, do calendário. Que o que o calendário fez? As medidas que não interessavam para ele, ele cortou fora. Ora, isso aí é malandragem. Então ele saiu com essa história de que era 280 ppm na época industrial e que subiu. Ele cortou fora todas as medidas que não interessavam para ele. Isso não é científico. E desculpe, calendário era um técnico em caldeiras, na British Electric. Tá? Obviamente esculhambaram o paper dele em 1938 e vocês veem que realmente o CO2 varia com a temperatura. Mesmo nos gráficos que Jefferson mostrou, a gente vê que a temperatura sobe antes e depois sobe o CO2. Quem é o grande controlador do CO2? Os oceanos. Qual é o princípio? O princípio da cerveja choca. A gente, depois, a gente vai sair daqui, tá? Vai pegar uma cervejinha, na hora que abre já dá aquele ploc, já está liberando o CO2 e aumentando o efeito estufa. No momento que você bota a cerveja no copo, você vê um monte de bolinhas subindo. Aquilo é CO2 sendo liberado. Papo vai, papo vem. A cerveja aquece e chega na temperatura ambiente. E as bolinhas? Somem. Onde é que elas foram parar? Claro, então, que a solubilidade do gás é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais frio o líquido tiver, mais gás ele retém em solução. Se ele aquece, vamos chegar ao cúmulo de ferver a cerveja. Não fica bolha nenhuma. Claro. Os oceanos se aqueceram naquele período em que a atmosfera esteve transparente e o Sol teve com mais atividade. E à medida que a temperatura subiu, o CO2 foi atrás. Ah, os cilindros, essa figura é bonita, eu gosto dela, viu, Jefferson? Não vou jamais abandonar. O Vostok, uma placa de gelo com 3.600 metros de profundidade, tira os cilindros, como vocês viram, que o Jefferson mostrou, e hoje, com técnicas melhores, consegue-se a amostragem da temperatura, dos vários elementos químicos e do CO2 também, e do CH4. Aliás, uma nota a partir com relação ao CH4. O CH4 é o chamado gás dos pântanos, e ele é resultante
da decomposição anaeróbica de material vegetal. Bom, então arrozais gaúchos, por exemplo, tá? Colhe-se o grão, deixa a planta apodrece e libera metano. Mas também tem os ruminantes, tá? Os bois, os carneiros, que não só, quer dizer, come grama, faz a decomposição anaeróbica e solta pelo hálito e também, vamos ser mais políticos, gases entéricos e aumenta. Vocês acham, gozado? Há 3 anos atrás, o governo da Nova Zelândia queria botar uma taxação em cima dos criadores de carneiro, porque os carneiros estavam intensificando o efeito estufa. É justo cobrar de quem faz. Tá? Acontece que o CH4, metano, resolveu que não vai mais cooperar. Desde os 20 anos para cá, ele se estabilizou e agora ele resolveu diminuir a concentração. Mas o número de bois continua aumentando, os de carneirinho continuam aumentando, e os arrozais também continuam aumentando. Alimentar 1 bilhão e 300 milhões de chineses não é fácil. Por que o CH4 metano está diminuindo em concentração? Mistério? Ninguém sabe. Então, o CH4, embora seja um gás de efeito estufa 23 vezes mais intenso do que o CO2, foi banido. Ele não é mais do time, porque ele não está querendo cooperar. Um verdadeiro problema. Uma coisa que me intriga nessa de Volkswagen, já explicou, não vou gastar muito tempo, mas vocês veem que aqui está o presente interglacial. Há 120, 130 mil anos, o interglacial anterior foi mais quente do que o atual. Está vendo? E assim por diante. Quer dizer, os interglaciais anteriores, que o homem não existia, foram mais quentes do que o atual. No entanto, o CO2 jamais passou de 300 ppm pelos dados dos cilindros de gelo, dos testemunhos de gelo. Donde a gente pode concluir, admitindo então que esses dados tenham, confiáveis eles são. Eles têm que admitir então que eles sejam representativos de uma média, porque deve ter uma barra de erro ainda nisso aí. Então eu chego à conclusão que o CO2 não é o que conduz o clima, tá? Porque as temperaturas mais altas ocorreram com CO2 mais baixo do que hoje. Claro, se vocês olharem a história, por exemplo, dos últimos 3 mil anos, não vou falar de 3 milhões, temos aqui o ótimo climático romano, que permitiu as tropas romanas conquistarem o mundo, né, e terem sucesso. Temos aqui o ótimo climático medieval, entre aproximadamente 800 depois de Cristo e 1250, em que os vikings saíram da Escandinávia e colonizaram a Groenlândia e o norte do Canadá e praticaram a agricultura. Aliás, por sinal, a palavra Groenlândia quer dizer terra verde, hoje reduzida a uma imensa geleira, né? Um bloco de gelo. Como é que era a terra verde há não muito tempo atrás, uns 1000 anos atrás, e agora, porque o clima esteve mais aquecido naquela época. Depois passou-se por uma pequena era glacial, de 1350.